A paz do Senhor, meninas, boa tarde. Hoje estou trazendo aqui uma palavra, um momento de reflexão. E o Senhor, desde a semana passada, Ele tem falado comigo muito nessa palavra. E confesso que a semana inteira Deus foi continuando falando. E por isso, quando eu postei a foto, eu nem falei a passagem bíblica, porque a continuidade, né, daquilo que eu falei no sábado passado, que foi o Josué, capítulo 1, versículo 8. Tá? Eu vou falar mais um pouco dessa passagem, e Deus confirmou no domingo, né, que no João 8, versículo 31 e 32. Mas eu vou ler aqui rapidinho Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Bem, como você já sabe, esse foi o momento que Deus foi falar com Josué, consolar ele, porque Moisés tinha acabado de morrer e agora ele ia ser o sucessor de Moisés para conduzir o povo para entrar na terra prometida. Então Deus fala com ele, para ele meditar na palavra, para ele ser uma pessoa prudente, para ele meditar dia e noite, não se apartar da lei do Senhor, mas sim para que ele venha cada vez mais caminhar na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então o Senhor falou muito comigo, que nos dias de hoje nós temos sim que viver uma vida voltada na sua palavra, uma vida de obediência, porque aqueles que não obedecer à palavra do Senhor, o que está escrito neste livro, não vai herdar o reino dos céus. Foi isso que o Senhor falou comigo durante esses dias. E Ele continuou falando que nós devemos meditar dia e noite, sermos prudentes. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa cautelosa, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que se afasta do perigo, porque a palavra do Senhor fala aqui em Salmos 1, rapidinho, né, que é sempre uma referência de Josué, né, dessa passagem bíblica, que fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer não prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece quem está na lei dele, Deus sabe quem está e quem não está. E quem está caminhando na lei do Senhor entrará sim no reino, terá sim a sua morada eterna, mas o ímpio não. E o Senhor, Ele falou muito ao meu coração, que é um tempo de verdadeiramente nós se voltarmos, não só conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas viver, praticar os seus ensinamentos, os seus preceitos. Se você fofoca, que você venha se arrepender, porque é um mandamento do Senhor, né? Que a gente não não é para fofocar um do outro, né? Uma das coisas que uma das coisas que Deus mais abomina, que a gente fica fazendo contenda um com o outro, e a fofoca, ela causa contenda, tá? Se você se aprofundar na palavra fofoca, o objetivo da fofoca, ela é contenda, e Deus não se agrada disso, entendeu? Então, o que o Senhor falou muito ao meu coração, e eu coloquei até no vídeo, no segunda-feira, que foi João
capítulo 8, versículo 31 e 32, e diz aqui no Salmo 119, no primeiro versículo: Bem-aventurados que trilha caminhos retos e anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que trilha caminhos retos e anda na lei do Senhor. A pessoa que anda na lei do Senhor, não é que ela não vai sofrer danos, mas o salmista fala ali no Salmos 37, que o justo, ele passa por muitas aflições, mas Deus livra de todas, e é verdade. E o caminho do ímpio é passageiro, a prosperidade do ímpio é passageira, mas do justo não. Do justo não é passageira, ela permanece, pode sofrer danos, mas Deus sempre vai trazer a resposta, o livramento, porque Deus, ele se agrada quem anda na lei dele. Ele não deixou a sua palavra em vão. Se ele deixou, é porque ele sabe o que é melhor para cada um. Ele sabe o que é melhor para o seu povo. E que nós não viemos nos perder, né, no caminho. Que cada dia mais nós viemos nos colocando na vontade do Senhor. Porque o preço da desobediência é a condenação eterna. Pode ter certeza. E quando Deus, primeiramente, Ele fala com a gente. Então, que a gente venha cada dia mais nos voltarmos, sermos pessoas prudentes, pessoas justas, andar na lei do Senhor. Se você tem alguma dificuldade, peça a Deus ajuda, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer, porque Ele não toma prazer na morte do ímpio, Ele não toma prazer. O desejo do Senhor é que nenhuma alma se perca. Esse é o desejo do Pai. Mas aqueles que não andar na sua lei, na sua palavra, não tem como entrar. Não vai entrar. É uma coisa que já foi ordenado por Ele, não muda. Nós podemos mudar, mas a palavra do Senhor não muda e nem Ele mesmo vai mudar. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. E quando eu estava meditando, o Espírito Santo foi me guiando, e ele falou assim para mim, no Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus está falando claramente. Aqueles que ouvem, aqueles que escutam as palavras dele e as praticam, é semelhante ao homem prudente. Mas aqueles que escutam as palavras não cumprem, é comparado a um homem sensato, a um homem tolo, a uma mulher tola. Porque uma coisa é certa: naquele dia não vai ter desculpa de se eu falei, eu deixei a minha palavra, eu levantei homens e mulheres para falar da minha palavra. Eu levei profetas para profetizar, para revelar. Vocês não ouviram. E não tem como mudar isso. Não vai ter como mudar. Mas aqueles que permanecer. Jesus disse aqui em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia: pois aos discípulos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Serão meus filhos, serão os meus servos. Não tem como a gente correr ou negar essa verdade. E nós conhecemos essa verdade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a verdade está nele. E quem conhece a Jesus, quem conhece a Ele na sua palavra, na profundidade, é libertado do engano, da mentira, do pecado. Porque Deus é Espírito. Aonde o Pai está o Filho, está o Espírito. Aonde está o Filho, está o Pai, está o Espírito. Porque os três é um só. E quando nós estamos buscando Ele, Deus nos revela aonde está o pecado, aonde está o erro. E ao conhecer, nós somos libertos da mentira, da fofoca, da fornicação, do adultério, da prostituição, da pornografia, da inveja. Então, nós temos que nos permanecer. Se você não está, busque. Porque Cristo está às portas. Mais uma vez, se você não está, se eu não estou, que eu venha buscar. Porque só vai entrar no reino do céu quem obedece a Deus, quem faz a vontade dele, que é a sua palavra. E o Senhor começou a falar comigo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Essa aqui, a sua palavra. Não há outro caminho. Jesus. A palavra dele, quem conhece a ele verdadeiramente, não é confundido e muito menos enganado. Porque ele revela, ele fala aos nossos corações. E eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus por essa palavra, que a palavra chegue no coração de cada uma e de cada um que for alcançado por esse vídeo. E Deus falou muito claro no meu coração: o preço da desobediência é a condenação eterna. Falar isso é muito difícil, por quê? Porque hoje as pessoas querem palavras de bênção, ela quer uma palavra de vitória. Como é que você quer ter uma palavra de bênção e de vitória se você anda todo errado? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Vou ler aqui os Salmos mais uma vez. Salmos 1. Que assim não é. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu vou lá pro 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo permanece firme e vai haver morada para esses, mas o ímpio não. Não tem morada para o ímpio, não. O que Deus falou ao meu coração foi isso. Se não obedecer a minha palavra, se não fizer a minha vontade, não terá morada no meu reino. Ele foi direto, tá? Então, assim, que nós vemos verdadeiramente viver uma vida voltada para Deus, a temer a Deus e obedecer, porque temer, até os demônios temem, mas eles não obedecem. Está aqui escrito na palavra que os demônios, eles até temem, eles confessam, mas eles não obedecem. Mas Deus quer que eu e você tenhamos uma vida de obediência na sua palavra. E essa palavra aqui, que muitas vezes a gente nem tem vontade de ler, ela é o manual do cristão. Não venhamos brincar de sermos crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo. E Deus, ele não vai mudar
nenhuma palavrinha aqui, ele vai tirar nenhuma vírgula por causa de mim ou de qualquer outra pessoa. Ele é Deus, ele é Senhor. E a sua vontade está acima de tudo e de todos, tá? Glória a Deus por essa palavra. Tentei ser muito breve, porque Deus falou, para falar isso. Então, louvado seja Deus, que nós vamos abrir o nosso coração ao nosso Pai, a essa palavra. O cristão passa por muitas lutas, mas Deus é conosco. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez o coxo andar. Ele fez o paralítico andar. Ele fez a filha do Jairo ressuscitar. Então, ele tem poder. Se nós temos alguma dificuldade para caminharmos na sua palavra, com certeza ele vai nos dar a vitória, ele vai nos ajudar, tá bom? Pai querido, Pai amado, obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, glorifica-se o teu nome no nosso meio e nos ajuda, Pai, permanecermos, ó Deus, na tua palavra, na tua verdade, porque assim nós seremos discípulos, nós seremos conhecidos, ó Deus, filhas e servas do Senhor. Pai, abençoa tuas filhas, dá a elas, Pai, a vitória, Pai, nas de suas dificuldades, Pai, como assim eu te peço pela minha vida. Pai, alcança cada um agora, Pai, e aqueles, ó Deus, que serão alcançados, ó Deus, por esta palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, te glorifico e te exalto, na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, por este momento. Assim eu oro, assim eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meninas, a paz do Senhor, boa tarde. Foi muito rápido hoje a palavra, mas é porque o Senhor já tinha me falado, a palavra já tinha me revelado, eu só apenas cumprimentei, tá? Até do sábado, se tiver culto online, vou estar falando com vocês, enfim, tá? Um grande beijo, a paz do Senhor. Tchau.